Olá a todos e todas, estamos aqui na Fenaló com o Dr. Paulo Samico, ele que é Legal Manager da Mondelez, e nós vamos falar sobre o Roadmap, como criar um plano de inserção de tecnologia em Legal Operation. Enfim, seja muito bem-vindo, doutor. Para começar, quero te perguntar como você recomenda identificar as necessidades específicas de tecnologia nas operações legais de uma organização antes, portanto, de desenvolver um plano de inserção. Marcela, obrigada pela tua pergunta. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer como um jurídico inovador, um jurídico disruptivo, é totalmente fugir desse afastamento que historicamente o jurídico sempre teve com seus clientes. Então, nada de doutor. Somos aqui realmente iguais, me chama de Paulo. Eu gosto muito de estar perto dos meus clientes, estar perto das pessoas. Antes da gente implementar qualquer tipo de tecnologia, a gente precisa identificar quais são as necessidades que as pessoas precisam, que a equipe realmente vai entregar valor e vai enxergar o valor para que toda a organização vença por meio dos resultados, possua, de uma certa forma, destaque perante as outras áreas da empresa. Então, eu acho que, sem sombra de dúvidas, precisamos, naquele tripé clássico de Levitt, né? Pessoas, processos e tecnologia, pessoas vêm em primeiro lugar por uma razão especial. Toda e qualquer mudança começa com a gente, é pra gente. Então, a gente precisa identificar o que as pessoas do jurídico, de fato, precisam para entregar melhores resultados. Acredito que, antes de implementar qualquer tipo de tecnologia, é somente por meio das pessoas que a gente consegue movimentar a roda e trazer a diferença. Acho que precisamos cada vez mais combater essa premissa que se espalha muito por aí, que inovação é tecnologia, que inovação só existe com tecnologia. A gente precisa repetir juntos um sonoro não. Se você tem um plano de marketing bem estruturado, se você tem um plano de linguagem simples, se você quer comunicar bem o teu departamento jurídico para a sua organização, você invista nas pessoas e, por meio dos resultados, você consegue entregar inovação, sim. Não tem tecnologia aí. Tecnologia é um temperinho gostoso que vai deixar essa comida ainda melhor. Então, ela é utilizada como um meio e não como um fim. É isso que a gente sempre defende. O Jurídico 4.0, ele usa a tecnologia para entregar mais e melhor, e não somente a tecnologia. Curioso, Paulo, porque te ouvindo falar, eu pensei exatamente nessa questão das pessoas que você comentou que vem primeiro, Sim. Porque são as pessoas que criam, que operacionalizam e que modificam a tecnologia, se necessário for. Né? Exato. Marcela, todo o movimento de Legal Operations, ele está em torno das pessoas. A gente fala muito de multidisciplinariedade, a gente chama para poder jogar conosco administradores, legal designers, contadores, engenheiro de dados. É o jurídico, de uma certa forma, indo para fora do departamento, chamando as áreas para poder conversar e construir uma nova história. Por isso que eu brinquei com você de doutor no início. Antes a gente estava num pedestal. Era o jurídico inacessível, era o advogado que se escondia do problema. Hoje a gente precisa cada vez mais ir atrás do problema para poder pensar junto na solução. Esse é um jurídico inovador e que, portanto, não precisa só da tecnologia para poder entregar algo diferente. Eu gosto de reforçar muito isso, porque a gente está aqui numa edição histórica da Fenaló, 2 décadas de muito sucesso, temos expositores maravilhosos aqui conosco e que entregam muito serviço que não depende só da tecnologia, depende de uma excelente implementação. Acho que a gente vai falar um pouco mais sobre isso adiante, mas uma boa gestão de mudança começa pelas pessoas, com cultura, com muita entrega, com muita coragem e muita atitude. E, de novo, isso não depende de tecnologia. Perfeito. Bom, e quais são aí os principais desafios e obstáculos comuns, né, que as equipes de Legal Operations enfrentam quando elas vão implementar novas tecnologias? E aí, já que a gente fala em desafio, como que a gente pode superá-los? Olha, essa pergunta é maravilhosa, porque, de novo, eu acabo sendo repetitivo e falo das pessoas. A gente precisa, de uma certa forma, identificar na equipe sempre aquela pessoa que pode ser tida como um detrator. Aquela pessoa que fala, poxa, sempre foi assim, por que a gente vai fazer diferente? Já tentei e não consegui. Será que poderíamos tentar de novo, porque aquele momento realmente não fazia sentido? Será que a gente pode ouvir a opinião diferente e, de uma certa forma, tentar, né? E realmente
ir devagar, indo aos poucos, fazendo com que o resultado ele aconteça de forma planejada, estruturada, né? E definitivamente a gente consiga trazer algo de diferente por meio da tentativa, que historicamente não é bem vista no mundo jurídico, né? Seja por meio da nossa responsabilidade, nós lidamos com muitos valores, com assuntos muito sérios, o erro e a tentativa não são muito bem aceitos por nós, mas a gente precisa ter um olhar diferente nesse mundo disruptivo que a gente está vivenciando, né? A gente precisa entender que para um mundo não tão previsível, o jurídico precisa mudar a sua forma de atuar, né? Precisamos estar próximos e aí, retomando a sua pergunta, esse é um objetivo, nós precisamos identificar quem são aquelas pessoas, né? Que de uma certa forma elas podem puxar todo o time, toda a operação para baixo e demonstrar para elas, por meio de uma boa gestão de mudança, as ações que a gente precisa mudar. Quais são as vantagens, né? Quais são os grandes objetivos, né, como um todo, de toda a nossa equipe que precisamos alcançar juntos? Acho que com essas ideias em mente, a gente consegue, de uma certa forma, implementar de uma forma muito assertiva. Quando uma área é muito pautada em fatos e dados, né, assim que... Você trouxe muito bem, Marcela. Contra dados não há argumentos. Para você tomar uma decisão assertiva, bem estruturada, que realmente entregue resultado, dados. Olha com os fatos, olha para o passado, né? Veja que, de uma certa forma, se a gente continuar perenemente, de forma recorrente, né, sempre fazendo a coisa da mesma forma, eu não vou conseguir entregar nenhum tipo de resultado diferente. É por isso que a gente fala, movimento de Legal Operations, movimento jurídico 4.0, toda essa onda inovadora que a gente está vendo muito aqui na Fenaló 2023, e se esse vídeo estiver rodando em 2024, vai ter também, é esse olhar para a multidisciplinaridade e para a diversidade. Nós precisamos de equipes diversas, mulheres em cargos de liderança, pessoas de diferentes orientações sexuais, pessoas de diferentes opiniões, etnias, raças, porque com diferentes visões a gente consegue entregar muito mais e resultados ainda mais satisfatórios. Perfeito, você estava falando de equipes, né, mais diversas, então qual que é o papel da formação, da capacitação de uma equipe nessa bem-sucedida integração? Aí pensando em tecnologia e operações legais. E também emendando uma outra pergunta, quais estratégias você sugere para garantir que os membros da equipe estejam preparados? Ai, meu Deus, essa é uma pergunta difícil, mas, gente, de novo, assim, para o mundo em constante mudança, nós precisamos olhar para uma forma diferenciada de aprendizado. Eu leciono uma disciplina na Future Law chamada Lifelong Learning. Então, a gente precisa olhar para o aprendizado contínuo e ver que a gente aprende algo novo todos os dias. Nós não precisamos fazer uma nova graduação, uma pós-graduação, um MBA. É óbvio que isso é muito importante. Reforço, é muito importante e sempre continuará sendo. Mas se nós não tivermos um orçamento dedicado para isso, ou de repente tempo, porque a família aumentou, fui pai, ou de repente o trabalho está pegando fogo, olha para uma estratégia diferenciada para aprender. Vai ouvir um podcast de alguém legal que está te recomendando, vai ler as pílulas de conhecimento da Fenalabs. Cara, vai olhar para uma forma diferente de você se capacitar. Livros, fazer benchmark, pertencer a uma comunidade. Está aqui, ó, evento presencial, conexão, trocando com as pessoas. Esse ambiente que se constrói uma rede de apoio de networking, isso é muito importante para o aprendizado. Seja para você que é advogado e lida direto com o direito, seja para você que investe e fala muito de tecnologia e que, portanto, atua numa área de legal operations, seja para você que não é advogado e atende um departamento jurídico. É muito importante a gente estar aqui, a gente está aprendendo o tempo inteiro. Então, acredito que, inclusive utilizando redes sociais da forma correta, com uma informação e um conhecimento em que você consiga trazer uma verificação de conteúdo que se sustente, você vai aumentar o seu repertório e você vai mandar muito bem. Muito bem, então vamos
deixar as pessoas saberem, né, sobre a palestra que você vai dar amanhã, outra palestra aqui na Fenaló. E qual que vai ser o tema? Vai ser novamente sobre Legal Operations? Quem que já dá para adiantar? Não, Marcela, não vai. Eu acho que, assim, eu acho que não tem outra palavra para definir esse momento que não seja felicidade e gratidão, porque fui muito gentilmente convidado pela Fenaló para poder dividir o palco com os executivos do LinkedIn. Vou contar um pouquinho da minha trajetória no meu último ano. Uma rede social profissional que só cresce no Brasil e no mundo, né? Eu gosto muito de falar do LinkedIn, porque lá eu sou LinkedIn Creator. Eu tenho o compromisso de trazer conteúdo de qualidade, com informação verificada, informação confiável, para poder disseminar boas práticas para o jurídico corporativo, para poder disseminar bons conteúdos, fazer com que as pessoas entreguem iniciativas simples e de impacto para toda a comunidade jurídica que só está crescendo e que quer entregar mais valor. Então, os executivos do LinkedIn vão trazer estratégias interessantes para os advogados, de uma certa forma, marcarem a rede social com uma construção positiva de sua autoridade, olhando muito para o código de ética da OAB, olhando muito para o provimento que versa sobre marketing jurídico digital. Acho que é muito importante a gente popular o LinkedIn para que a gente consiga construir uma rede de apoio consistente, um network de qualidade. E isso é falar também muito de criatividade. A gente teve a sorte de lançar aqui na Fenaló o livro Criatividade é Comportamento, Inovação é Processo. É um livro que é fruto de uma parceria da Future Law com a Saraiva Ju, concordando esse livro com o Guilherme Totti, com a Tainá Carneiro, e mais 70 autores, onde a gente consegue falar de uma forma clara, consistente, totalmente em uníssono, de que criatividade é comportamento e inovação é processo. Que é o título do livro. A gente quer causar uma transformação jurídica de fato para poder demonstrar que a inovação é uma consequência se você não se preocupa com ela. Você tem que se preocupar, sim, com o seu comportamento criativo. Porque a inovação ela vai fluir, ela vai ser uma consequência e que definitivamente não só depende de tecnologia, é muito mais. É uma mente que não é inovadora, não é criativa, ainda que tenha todo o acesso do mundo à tecnologia, não vai avançar muito. Não adianta nada, Marcelo. E o contrário também. É isso. Muito obrigada, Paulo. Já vamos isolar aqui o... Aí sim. Muito obrigada. Prazerzaço, querido.